E o programa de hoje nós vamos falar sobre solidariedade. Estamos aqui com duas contadoras importantes aqui do município de Santa Maria, Viviane Brandão e Rosaura Vargas, que estão trabalhando por um projeto de solidariedade que é para a destinação de parcela do seu imposto de renda. Todos sabemos que agora todos precisam declarar até o dia 29 de maio, mas você pode destinar parcela para ficar aqui na cidade. O programa hoje vai estar incrível, não sai daí. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, então, que prazer recebê-las. Conheço já o trabalho de ambas de longa data. É um trabalho formiguinha, é um trabalho de conscientização, que eu acho que isso é muito louvável. E então eu gostaria assim que vocês falassem um pouco como funciona esta destinação. Quem começa? A Rosaura, a Viviane? Vamos para a parte legal, então, como começa essa destinação. Tá? Começa como? Exatamente o que tu falou. Nós estamos no período da entrega das declarações de imposto de renda até 29 de maio. Então, esse projeto que é de solidariedade, tu faz diretamente na declaração do imposto de renda. Quando for fazer a declaração, no menuzinho do lado diz doações diretamente na declaração. Tu clica ali e aí vai te aparecer duas abas. Doações para os fundos das crianças e adolescentes e para o fundo dos idosos. Entrou, também clica novamente, ele vai dar duas opções para te escolher o estado, óbvio, Rio Grande do Sul, e a cidade Santa Maria. O próprio programa vai te indicar qual o valor máximo que tu pode fazer da doação. Isso é 6% no total, 3% para o fundo das crianças e adolescentes e 3% para o fundo dos idosos. Olhou o teu valor, tá ok, tem condições de fazer esse pagamento, segue a tua declaração e entrega. Tu vai gerar os teus DARFs, né? Esse é o detalhe, tem que pagar em 29 de maio os 2 DARFs que tu te prontificou a destinar o valor do teu imposto, para o fundo da criança e adolescente e para o fundo dos idosos. E isso é muito importante, porque se não for pago, vai cair em malha e tem que retificar a declaração, porque não pode ser pago com multa e juro. Mas eu acho que vocês entendem que vocês não estão pagando nada mais por isso. Exatamente o valor do teu imposto devido ou o valor que tu tem que restituir. Se tu tem valor a restituir, esses mesmos 3% calculado para cada fundo, você vai fazer o recolhimento e esse valor vai aumentar a tua restituição corrigido pela taxa Selic, que não há investimento melhor do que a taxa Selic. Então é um investimento que está fazendo com o valor do teu imposto, não está pagando nada mais por isso, não cai em malha, é um projeto totalmente legal, oficial, todo o Brasil pode fazer essa destinação. Importante escolher Santa Maria e fazer a tua destinação. Tá, nós estamos falando aqui numa questão online, né? Que a pessoa mesmo vai fazendo passo a passo, que sabemos que muitos fazem online. Mas eu acho que é importante esclarecer que as grandes empresas todas possuem um contador, né? E esse contador é que vai também poder aconselhar e orientar melhor como que é feita essa destinação. Daí tem como o contador já fazer essa destinação a partir do momento que o cliente autorizar, não é? Esse é o trabalho nosso de contadores, né, que é muito importante e que a gente faz com todos os nossos clientes. A gente recebe a documentação, né, lança todos os valores, confirmamos os valores que pode doar e conversamos com o nosso cliente. Olha, tu tem essa possibilidade de fazer essa destinação, o teu valor vai ficar aqui. Então, quando é o contador que faz, é muito mais fácil, porque nós temos esse poder de convencer o nosso cliente, de mostrar para o nosso cliente, inclusive o depois, para onde vai esse dinheiro do teu imposto, que não vai para Brasília, vai ficar em Santa Maria. Então, a gente considera assim, uma oportunidade de tu destinar o valor do teu imposto. A gente reclama, vai para Brasília, tu não sabe para onde vai, não volta para cá. Agora não.
tu está mexendo no orçamento da União. Não, tu e está detalhe, destinando, vai ficar aqui em Santa Maria. Vamos ser honestas, 3 a 6%, né? É uma parcelinha. Digamos, vamos hipoteticamente, eu não sou contadora, vocês me ajudem. Eu tenho 10 mil de imposto a pagar, eu destino 3% destes 10 mil para ficar na cidade. Na verdade, 6%, 6%. né, Rosaura? 3 para cada fundo. Mas, na verdade, o cálculo é em cima do imposto de renda devido, não é do imposto a pagar nem do imposto a restituir. Então, é isso que a gente reforça. Por isso é importante o trabalho dos meus colegas, né, dos nossos colegas contadores. Mas o cálculo é feito em cima do imposto de renda devido. Então, é uma linha acima, primeiro, né? Então, não tem tipo, eu tenho 10 mil para pagar de imposto de renda e aí eu posso destinar 3%. Não, não é esse o cálculo. E o mais importante, o próprio programa da Receita Federal faz esse cálculo para quem vai destinar. Então, você não vai correr nenhum risco de errar, de pagar mais. O próprio programa, depois que você clicar ali onde a Vivi falou, doações diretamente na declaração, tem um botão novo, assim, quando você clicar no novo, ele vai dizer qual é o limite que você pode destinar. E aqui a gente chama atenção, vale qualquer valor acima de R$10. O que acontece? Você tem lá, se o cálculo do programa da Receita diz que você pode destinar R$2.000, e você não tem esse valor para destinar agora, você pode destinar 10, R$100. Por quê? Ano passado, aqui em Santa Maria, 39 mil contribuintes entregaram a declaração pelo modelo de deduções legais, modelo completo, que poderia fazer essa destinação. Apenas 2 mil pessoas destinaram. Não, isso é um item importante. De 39 mil impostos que poderiam e estavam aptos a fazer a destinação, apenas 2 mil. 2 mil. Ou seja, é um dinheiro que deixa de ficar na cidade, é um dinheiro que deixa de ajudar pequenas entidades que nós temos no município, e essas entidades que estão no município, elas já estão cadastradas no sistema aqui da prefeitura. No fundo da criança e do adolescente, no fundo da pessoa idosa. Então, assim, é um projeto muito seguro. A legislação permite essa destinação. Esses projetos, eles passam por uma comissão dentro do fundo da criança, dentro do fundo da pessoa idosa, e esses projetos então são aprovados. A gente pode citar alguns exemplos assim do quanto é importante esse projeto aqui dentro da cidade. Então, por exemplo, se a gente for trazer a APAI, que é uma instituição que todo mundo conhece na cidade, a APAI está construindo uma parte lá porque ela tem mais de 300 pessoas na fila de espera. Pessoas que estão com deficiência, que estão indo para outro município, enfrentando estrada. Então aí a gente vai lá para toda aquela questão das mães atípicas, que vão ter que andar com essas crianças, com todos esses problemas na estrada. Quanto que a gente está mandando para fora de Santa Maria? 34 milhões no ano passado. 34 milhões deixaram de ficar na cidade. Quanta escola, quanta coisa poderia ter sido feita, construída com esse dinheiro que foi para Brasília e que não está na cidade aqui. Isso, por exemplo, lá na fila de espera da APAI, né? Hoje ela tem 300 pessoas na fila de espera, 300 crianças e adolescentes na fila de espera. A APAI atende em torno de 600 pessoas por semana. Certo? Se você for para outras instituições, por exemplo, Lar de Joaquina, ele serve em torno de 600 refeições por semana para as crianças que passam de todas as oficinas que elas passam dentro do Lar de Joaquina. E assim cada uma das entidades... O Lar de Joaquina, que eu estou olhando aqui no material, né, do Imposto Solidário, gente, o que eu estou achando assim super legal, que o Lar de Joaquina, né, 140 crianças e adolescentes, e o Lar de Joaquina está comemorando 99 anos. 99 anos, uma entidade que ajuda muitas crianças em vulnerabilidade, né, tem um trabalho pedagógico muito rico, tirando crianças da rua, tirando das drogas, tirando do abandono familiar muitas vezes, né? Então nós temos aqui várias entidades que a gente pode citar. Citaste a APAI, Lar de Joaquina. Colibri, que eu acho tão importante, né? Também, a né, Associação Colibri. Porque eles atendem crianças e idosos. Isso. E fazem um trabalho maravilhoso também. Então, por exemplo... As pessoas se sentem incluídas, né? É um trabalho muito bacana. A Colibri também tem fila de espera. Também tem então, quando a gente fala assim... Então, assim, a Colibri são mais de 50 pessoas que estão na fila de espera
para ser atendidas na Associação Colibri. E assim, se for falar para outra, Associação de Cegos e Deficientes Visuais, que a gente da não criança tem. com câncer, né, também, né, Rosaura, acho que é um projeto tão importante, né, porque são crianças, gente, com câncer. E assim, ó, a criança com câncer lá no CAC, lá em Camobi, fez 30 anos agora, há poucos dias também, que é um atendimento que recebe essas crianças de todo o estado e vão fazer o transporte delas, né, até o USME, vão receber elas lá como... Porque as pessoas vêm para Santa Maria e não tem onde ficar. São pessoas de baixa renda, certo? Não tem como ficar num hotel, por exemplo. E então o CAC recebe essas crianças. Na outra ponta, nós temos a APECAM, que recebe as pessoas idosas que também ficam aqui. E além de todo esse atendimento, de fazer o transporte, de fazer a alimentação, nós temos o acolhimento, que são pessoas que estão num momento social muito difícil, porque quem passou por essa questão da doença sabe o quanto afeta a família inteira. Porque, por exemplo, as crianças lá do CAC, a família não consegue mais trabalhar, porque eles têm que vir para Santa Maria a cada momento. Acompanhando o atendimento. Isso, então eles não têm condição de pagar um hotel, gente, para ficar em Santa Maria. Então, são todos esses projetos. Quantas entidades são, Rosaura, no total, em Santa Maria cadastradas? Olha, nós temos em torno de 30 instituições. 30. São mais de 2.000 crianças, adolescentes e pessoas idosas que estão nesses projetos. E o que a gente chama a atenção? Vem conhecer essas instituições. Então, quero conhecer como é que é feito o tratamento no Lar Vila Itagiba. Né? São 46 colaboradores, então empregos diretos que são gerados por cada uma dessas instituições para atender 63 pessoas idosas. Certo? E aí você vai, a folha da PAI é mais... né, o valor é maior do que muita empresa em Santa Maria, que você tem que pagar todo mês. E esse dinheiro, Gurias, esse dinheiro que vai ficar destinado na cidade, se Deus quiser a gente vai conseguir conscientizar, né, as pessoas, as empresas que destinem para a nossa cidade, que esse imposto fique destinado para cá. A pessoa pode escolher depois qual é a entidade, em qual momento que ela escolhe qual entidade ela quer ajudar. Isso, depois da pessoa pagar o DARF, né, o documento de arrecadação fiscal, que pode ser qualquer valor acima de R$10, isso é muito importante a gente reforçar. Pode ser qualquer valor, de R$10 até aquele limite que o programa diz. Que é o 6%. Isso Na verdade, o que acontece? Depois dele fazer isso, ele tem 3 opções para escolher a instituição. Ele pode entrar lá no site da prefeitura diretamente e escolher qual das instituições. Ele vai ter que anexar a cópia do documento de arrecadação fiscal e o comprovante de pagamento. Mas ele pode também ir direto na instituição. Pode ser pelo Face, pelo Insta, pelo WhatsApp ou passar lá na instituição. Chamá-los, eles vão também. Isso. E pode entrar em contato comigo, por exemplo. Rosaura, eu quero destinar para a PAI. Pode mandar para mim também, certo? Porque às vezes lá no site da prefeitura, às vezes algumas pessoas não conseguem achar o local e tudo mais. Esse é o problema do online muitas vezes. Às vezes dá uma bugada, o sistema cai, a internet, ou enfim, às vezes a pessoa acaba desistindo por ter algum entrave tecnológico. Isso é importante também o contador, né? Porque, por exemplo, quando nós contadores fizemos, a gente se responsabiliza por isso, né? Nós nos responsabilizamos, pegamos o DARF, né? E entramos no sistema, ou temos a ajuda da Rosaura, ou algumas entidades também buscam no nosso escritório. Então, facilita a vida do contribuinte. Tudo bem. E se o contribuinte não conseguir, ou não colocar, ou não quiser definir uma instituição, como é que fica? É distribuído em todas as 30? Nós temos 2 legislações. Nós temos uma legislação para o Fundo da Pessoa Idosa e nós temos uma legislação para o Fundo da Criança e Adolescente. Por que a gente sugere que a pessoa escolha? Para que esse recurso seja carimbado e ele chegue mais rápido. Por exemplo, se você quiser a Colibri, que é do Fundo da Pessoa Idosa, e a APECAM, do Fundo da Pessoa Idosa, elas só vão receber se alguém enviar o DARF e escolher essas instituições. Por quê? A legislação do Fundo da Pessoa Idosa é assim: depois que for a dirigida, que é o que a gente está falando, isso da escolha da instituição, o restante é dividido proporcional ao número de atendidos em cada uma das 3 instituições: o Vila Itagiba, o Lar das Vovozinhas e os Carpitã. Então, esses 2 projetos da Colibri e da APECAM,
não vão receber se a gente não escolher eles. E assim é importante que a gente refaça isso. Vai lá, agora entraram a legislação do Fundo da Pessoa Idosa, a presidente Nêmora, eles conseguiram aprovar para que os grupos de terceira idade do Fundo do Idoso, eles também possam receber. Tá? E o primeiro foi o Tempo de Ouro, que entrou agora. Esses grupos precisam receber esse DARF, senão eles não vão receber a destinação. Tá, e a outra pergunta que eu quero fazer, que eu acho que muita gente se questiona, esse dinheiro, ele fica diluído durante o ano, ele recebe uma vez só, porque já que ele tem que ser pago à vista ali no dia 29 de maio, declaração do imposto de renda, 29 de maio, dia D, o que eu quero perguntar? A instituição ganha numa vez, ela ganha parcelado. E a segunda pergunta que eu quero fazer, que me veio agora, é esse dinheiro, ele é carimbado para alguma coisa ou é conforme a demanda da instituição? Por exemplo, a minha instituição, eu preciso de fralda geriátrica, eu preciso de remédio contínuo, eu preciso de mais cuidador, eu preciso de batata, comida, arroz, feijão, eu preciso de material de limpeza. Aonde é destinado esse dinheiro? Disso depende o projeto que você vai apresentar, certo? Então, assim, dentro do Conselho da Criança, dentro do Conselho da Pessoa Idosa, tem uma equipe lá que analisa esses projetos. Então, esse projeto precisa ser aprovado pelo fundo respectivo, da criança ou da pessoa idosa. Pode fazer qualquer coisa, pode pagar fralda, pode fazer construção, pode contratar pessoal, e é por isso que a gente diz que esse recurso fica na cidade, ele gera emprego e renda. Não é tão rápido para ele chegar na instituição, certo? Porque nós temos uma burocracia na administração pública, certo? Então, o que acontece? Esse dinheiro vai chegar agora em final de julho. Aí, a prefeitura, lá pelo Conselho da Criança, o Conselho da Pessoa Idosa, vai definir quanto cada instituição vai receber, depois dessas escolhas todas e essas divisões aí. A instituição vai apresentar o projeto, ela vai ser aprovada e ela vai receber parceladamente conforme o projeto dela. Se o projeto é para pagar pessoal, para atender, então, por exemplo, lá o Vila Itagiba, ele pega o recurso para pagar os profissionais que vão atender os idosos que estão lá, os 63 idosos de lá. O que vai acontecer? Ele, então, lhe faz um projeto para 10 meses. Ela vai receber 10 parcelas. E ela só recebe a segunda parcela quando ela prestou conta da anterior e foi aprovada. Por isso a gente fala assim, que esse recurso, você sabe onde ele vai ser aplicado. Ele não vai para Brasília, ele vai ficar aqui na nossa cidade e vai ter esse com essa fiscalização, né? Porque passa pela prefeitura, passa pelos fundos, então não pode ir para... eu doei lá para a praia, vai, não sei mais para onde vai meu dinheiro. Não, cada entidade tem que ter os seus projetos, tudo é fiscalizado. Por isso, um pouco dessa demora. Mas se tu não direciona, não diz qual entidade, demora mais ainda, né? Porque daí eles vão ratear entre todas, e aí demora mais, aí não tem um projeto de tirar. Por isso é tão importante a gente destinar e escolher qual entidade que a gente quer fazer essa destinação. E aonde as pessoas podem consultar quais são essas 30 entidades? Porque a primeira fala que tu fizeste, que eu acho que é importante, não, porque a PAI todo mundo doa para a PAI. Olha a demanda da PAI, né? Olha quantas pessoas na fila de espera para um atendimento. Então, o que eu quero saber? Quais são as entidades, né? E daqui a pouco, quais são as demandas de cada entidade? Porque tem muitas entidades que têm um custo altíssimo, que daqui a pouco, se não tiverem ajuda, daqui a pouco vão fechar essa entidade. Sim, nós temos, por exemplo, um dos exemplos. Na página da prefeitura, em imposto solidário, dentro do Fundo da Criança, dentro do Fundo da Pessoa Idosa, você vai encontrar todas as instituições que estão aptas. Então, por exemplo, nós temos um projeto que é da ecoterapia, que é ali na estância do Minuano. As meninas estão com o projeto, estão necessitando de destinações específicas para esse, sabe? Porque elas fizeram uma pesquisa entre os estudantes da rede municipal de ensino e 300 crianças estão na fila de espera também para receber o atendimento da ecoterapia lá no Minuano. Então, assim, hoje a gente percebe a questão do autismo, né, que ela está cada vez... Tem muitas pessoas. Antes nós tínhamos uma pessoa a cada 1000 nascimentos, né? Nós estávamos lá no shopping e as gurias do autismo estavam lá. Diz que hoje está uma pessoa a cada 31 nascimentos. Então, assim, necessita. Por isso, Colibri, a PAI, a ecoterapia, e aí você vai, a Santa Maria Judô e tantas outras instituições.
sobre aldeias SOS que a gente estava conversando antes. Esses dias eu estava lá. A Aldeias SOS recebe as crianças e adolescentes que são retiradas do seio familiar por decisão judicial, por maus tratos, vulnerabilidade e tantas outras coisas. Esses dias eu estava lá e estava chegando 4 crianças, 4 irmãos. Uma das crianças também era com deficiência. Então, tudo isso fica difícil para cada uma. O meu convite é assim, vai conhecer o trabalho que cada uma dessas instituições faz. Você não sai de lá sem ser adepto ao imposto solidário, ainda mais que não custa nada. É simplesmente uma escolha sua. Ai, que fantástico, gurias. Parabéns por esse trabalho incrível. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam fugindo do imposto de renda, é o leão, vamos fugir desse leão, mas se não tem como fugir, vamos pelo menos destinar uma partezinha, porque é uma partezinha. E ficou claro, né? Ficou claro de que não é pago a mais e simplesmente é destinado, né? A palavra certa é destinado 6% para o município, então acho que a gente precisa brigar um pouco mais pela nossa cidade, né? Acho que isso é muito importante e eu não sei se vocês têm feito esse trabalho também junto aos contadores, né, Viviane, tu que é representante ali junto ao Espaço Contábil, né, e que vocês têm um trabalho também muito de conscientização, a Rosaura que faz muitas palestras de conscientização e esclarecimento, então acho tão importante não só o cliente, como também o próprio contador fazer esse trabalho de conscientização da gente brigar mais por nossa cidade, né? Em 2017, quando a gente levou o lançamento da campanha Imposto Solidário para dentro do Espaço Contábil, nós crescemos 60% na arrecadação. E desde lá, todo ano a gente vem crescendo. Então, tipo assim, o trabalho que é feito pelos colegas contadores, ele é muito importante. Mas a gente sabe que dessas 39 mil declarações que tem em Santa Maria, que podem fazer a destinação, quantas delas vão estar nas mãos dos contadores? Pois é. Tem muita gente que faz sozinho. Então, a gente precisa que essa informação... Esse número a gente ainda não consegue mensurar, né? Uhum. Que é o nosso questionamento, nós como contadores, né? Junto à Rosaura, que faz tanta palestra, onde chama, ela vai em qualquer lugar, em qualquer roda de amigos, em base aérea, no exército, na universidade. A Rosaura é incansável, né? Porque a gente tem aqui um volume grande de funcionários públicos, né? E que aí eu não sei como que é descontado, como é que eles fazem a declaração de imposto de renda deles. Da mesma forma que nós, só que a grande maioria eles mesmos fazem, né? E vários têm restituição, então ficam, não vou pagar, mas pode, é um investimento que tu está fazendo. E isso é a importância, como a Rosaura estava falando, de conhecer essas instituições. Olha, eu fui em poucas, conheço poucas, mas só de passar, como nós fizemos esse final de semana, um mutirão no shopping, né, desde quinta, eu fiquei final de semana conversando com as pessoas que trabalham voluntariamente, e aí tu vê o amor dessas pessoas pela entidade, a necessidade que eles têm, o quanto esse dinheiro é importante. Imagina de 39 milhões nós ter 4, e com esses 4 eles já fazem tanto, a gente já consegue atender, né, tantas pessoas, e quando a gente né? fala, né, por exemplo, principalmente criança, né, uma criança que é abusada sexualmente, uma criança que é abandonada pelos pais, uma criança que teve que ser retirada do seio familiar, porque para ela ir para a aldeia, ela já passou por um processo jurídico, né, teve uma liminar comprovando, ou seja, é uma criança que precisa de acolhimento e não é um dia, né? Não é um dia. Fica lá meses e anos. Sim, até ficar maior de idade. Sair, e é legal quando a gente consegue ver que aquela pessoa chegou naquele estado, foi amparada, teve todo o carinho da mãe social, porque lá nos aldeias e no Nações em Ações é desse jeito, né? É a mãe social que recebe. E aí o que acontece? Você é amparado, como se fosse uma família, e ela sai dali, tem algumas que já estão na universidade, que conseguiram mudar a vida. Nós fizemos uma vez uma matéria lá na aldeia SOS e eu confesso, Rosaura, que eu saí chorando de lá.
Tá? Eu confesso que eu saí chorando de lá, porque a realidade é muito triste mesmo, de pessoas assim que tu não imagina, né, que acabam caindo ali, e o trauma que essa pessoa fica muitas vezes, né, com uma criança que é abusada a vida toda, até ela, tipo, a criança tem 12 anos, ela ia pra escola, ela precisava ser inserida na escola, e daí a assistente social dizendo que a menina ia pra escola e queria seduzir os meninos. Sim. E dizia, se tu me pagar um pastel e uma coca, eu faço tal coisa sexual. E aí as mães, né, diziam, mas o que é isso? A criança, até assistente social... Ela aprendeu dessa forma, assim, né? Isso é feio, tu não pode fazer isso. Tipo assim, não é pecado, isso não é moral. Até aquela criança saber que ela não podia estar vendendo o corpo dela em troca de um pastel e de uma coca, e aí criava um outro problema. Daí não queria mais ir na aula. Ou às vezes as mães não queriam que aquelas crianças fossem na aula conviver com seus filhos, porque eram crianças já com problemas de outras ordens. Então, é muito complicado tu fazer esse trabalho, e é um trabalho assim muito de formiguinha, é um trabalho contínuo que precisa de psicólogo, que precisa de assistente social, que precisa de afeto. E precisa de dinheiro, Silvana. E precisa de dinheiro. Custa caro, a gente fala isso. Exatamente. Tem alguns empresários, amigos nossos, que falam isso. Assistência social custa caro, Claro. gente. Se a gente for olhar, nós temos um outro projeto lá em Camobi, que é do Cefasol, que é o Instituto Tabor. E o que as gurias nos colocam? Que diminuiu a influência da vulnerabilidade ao redor, porque essas crianças estão vindo para o projeto. Elas passam o dia inteiro ali, elas se alimentam, elas recebem inclusive roupas e tudo mais, que se chegar molhado, Lar da Joaquina é a mesma coisa. O brechó que tem lá, a criança chegou molhada, ela vai lá e troca de roupa. E lá nessa região de Camobi, tu começa com a criança, mas depois você traz a família também. E aí diminui a violência doméstica. Então já está mapeado tudo isso. Então esses projetos sociais, eles fazem um bem incrível. Se a gente pudesse perceber, por isso que eu fico desesperada, dizendo, destina para cá, não manda dinheiro para Brasília, pelo amor de Deus. E outra também, né, Rosaura, outra questão importante é que esse dinheiro ficando aqui, esse dinheiro vai girar aqui, porque vai pagar nutricionista, ela vai consumir no mercado. Então, ela mexe com a economia local. Mexe com toda a economia. Com toda a economia. É aqui. É uma visão bem de construção da cidade. Então, assim, ó, é um ganha-ganha para todo mundo, né? E assim, só para a gente não ficar só na parte ruim, né, Silvana? Vamos, assim, parabenizar contadores de Santa Maria, a imprensa, que faz um trabalho importantíssimo, e os contribuintes, porque Santa Maria, chorando desse jeito que nós estamos, nós somos a 6ª cidade no país em arrecadação. Tá brincando? Isso. Exatamente. A gente está à frente de várias capitais. Gente de Deus! Os colegas contadores, né? Porque eu represento o Conselho Regional de Contabilidade aqui em Santa Maria. Quando eu vou às reuniões em Porto Alegre, nós somos 101 representantes. Tu tá chorando por quê? Olha o valor que Santa Maria arrecada. Eles não chegam nisso, sabe? Mas nós temos 39 milhões que poderiam ficar aqui. Nós não nos conformamos em ser a 6ª cidade no Brasil, porque o potencial que tem Santa Maria e o bem que faz, né? Exatamente. E principal, como a gente fala, não tá pagando mais, não custa nada. É só dar um cliquezinho lá, pagar 2 DERFzinhos que tu iria pagar para Brasília. Pode antecipar um mês, mas vai diluir nos próximos. E o resultado disso, né? Isso, vamos aproveitar. Porque internet a gente vai longe, né? Então o teu programa a gente sabe que ele a gente vai fazer atinge muito. E aí o que acontece? No Rio Grande do Sul, o potencial são 852 milhões. No ano passado ficaram 50 milhões apenas. 850 milhões poderiam ter ficado no Rio Grande do Sul com essa destinação e ficaram somente 50. Isso. Misericórdia. Certo? Então, assim... Vamos lá. É muito importante que todos se unam nesse propósito. Imprensa, prefeituras de todos os municípios, né? Os nossos colegas contadores, que são fundamentais, e aquele contribuinte que diz assim, eu não quero falar de imposto. Esse imposto é solidário. Esse é imposto bom. Esse é solidário. Esse é um imposto que a gente gosta de falar. A contadora adora falar imposto solidário. Ai, gurias, parabéns, conte com a gente e vamos divulgar isso para o maior número de pessoas. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam.
Grupo Felite, levando felicidade para onde for.